São chegados os tempos marcados por Deus e que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Web Rádio Síntese, antecedendo a nova era, a caminho do sol. Eles viverão. 11 anos. Após a crucificação do Mestre, Tiago, o pregador, filho de Zebedeu, foi violentamente arrebatado por esbirros do Sinédrio, em Jerusalém, a fim de responder a processo infamante. Arrancado ao pouso simples, depois de ordem sumária, ei-lo posto em algemas, sob o sol causticante. Avançando ao pé do grande templo, na mesma praça enorme em que Estevão achara o extremo sacrifício, imensa multidão entrava-lhe a jornada. Tiago, brando e mudo, padece escarnecido. Declaram-no embusteiro, malfeitor e ladrão. Há quem lhe guspa no rosto e lhe estraçalhe a veste. À morte! À morte! Centenas de vozes gritam inesperada condenação. E Pedro, que de longe o segue, estarrecido, fita o irmão desditoso a entregar-se humilhado. O antigo pescador e aprendiz de Jesus é atado a grande poste. E ali mesmo, sob a alegação de que Herodes lhe decretará a pena, legionários do povo passam-no pela espada, enquanto a turba estranha lhe apedreja os despojos. Simão chora sozinho ao contemplar-lhe os restos, voltando logo após para o seu humilde refúgio. Depois de algumas horas, veio a noite envolvente acalentar-lhe o pranto. Da rústica janela, o condutor da casa inquire do céu imenso, orando com fervor. Por que a tempestade? Por que a infame soez? O pobre amigo morto era justo e leal, incapaz de banir a ideia de vingança. Pedro lembra os algozes em revolta suprema. Como desejaria ouvir o mestre agora? Que diria Jesus do terrível sucesso? Neste instante, levanta os olhos lacrimosos, observa que o Cristo lhe surge, doce à frente. É o mesmo companheiro de semblante divino. Ajoelha-se Pedro e grita-lhe: Senhor, somos todos contados entre os vermes do mundo. Por que tanta miséria a desfazer-se em lama? Nosso nome é pisado e o nosso sangue verte em homicídio impune. A calúnia feroz espia-nos o passo. E talvez porque o mísero soluçasse de angústia, o mestre aproximou-se e disse com carinho, a afagar-lhe os cabelos: Esqueceste, Simão, quem quiser vir a mim carregue a própria cruz. Senhor, retrucou em lágrimas o apóstolo abatido, não renego o madeiro, mas clamo contra os maus. Que fazer de Jorebe, o falsário infeliz, que mentiu sobre nós, de modo a enriquecer-se? Que castigo terá esse inimigo atroz da verdade divina? E Jesus respondeu sereno como outrora: Jamais amaldiçoes. Jorebe vai viver. E Amenabe, Senhor? Que punição a dele? Se armou escuro laço, tramando-nos a perda. Esqueçamo-lo em prece, porque o pobre Amenabe vai viver igualmente. E Joaquim Beimade?
Não foi ele, talvez, o inspirador do crime, o carrasco sem fé, que a todos atraiçoa. Com que horrenda aflição pagará seus delitos? Foge de condenar. Joaquim vai viver. E Amós, o falso Amós, que ganhou por vender-nos? Ouvidemos Amós, porque Amós vai viver. E Herodes, o rei vil, que nos condena à morte, fingindo ignorar que servimos a Deus. Mas Jesus, sem turvar os olhos generosos, explicou simplesmente: repito-te outra vez, que quem fere ante a lei será também ferido. A quem pratica o mal chega o horror do remorso. E o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Simão baixou a face banhada de pranto, mas ergueu-a em seguida para nova indagação. O Senhor, entretanto, já não mais ali estava. Na laje do chão só havia o silêncio que o luar remanescente adornava de luz. Acabamos de ouvir, de autoria de Humberto de Campos, que também assina como Irmão X, o interessante conto intitulado Eles Viverão, do livro Contos desta e d'Outra Vida, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, edição FEB, Federação Espírita Brasileira.